A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, temos: Kardec faz as seguintes considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Os povos têm formado ideias muito divergentes acerca da criação. Apoiado na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelas pessoas mais esclarecidas. A objeção científica que se pode fazer é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame mais sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nos-la mostra sob o aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus. Pela mesma razão de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Isso faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas a doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir o que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Isso defende Kardec no Livro dos Espíritos, questão 59. Eu sou o professor e mestre em religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados, recontando o Gênesis pela hermenêutica espírita. E como 11º encontro, teremos como tema o povoamento da Terra. Como ele se deu? Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz da doutrina básica da codificação espírita e obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da origem da violência entre Caim e Abel. E no programa de hoje continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 4 do Gênesis mosaico. E como epígrafe, temos: E saiu Caim para habitar na terra de Nod, ao lado do Éden, e lá conheceu Caim, a sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. E eles edificaram uma cidade e chamaram-na pelo nome de Enoque. Isso lemos no livro Gênesis de Moisés, capítulo 4, versículos 16 e 17. Agora vamos ao nosso texto base. A razão, apoiada na ciência, reconheceu a inverossimilhança de alguma dessas teorias mítico-religiosas acerca da criação.
incluindo as do livro Gênesis da Bíblia. A narrativa racional, o logos, a lógica, que os espíritos apresentam, confirmam a opinião já muito partilhada pelos cientistas mais esclarecidos. Eis, porém, que a ciência positiva, inexorável ciência, prova o contrário. A história da formação da cultura material humana também está escrita em caracteres indeléveis no mundo fóssil. E a arqueologia, escavando os arquivos da Terra, tem descoberto a ordem e a diversidade dessas comunidades humanas têm aparecido na superfície terrena. Muitas descobertas trazem a certeza material da anterioridade da espécie humana e provam ser falsa tal teoria. Cedo ou tarde terão de ressignificar seus dogmas. A questão da crença religiosa dos livros sagrados, em contradição com a antropologia, tem sido o casal Adão e Eva e a origem exclusiva da humanidade. Os achados arqueológicos tendem a modificar que a etnia adâmica não surgiu do nada, milagrosamente por Deus no sexto dia, mas sempre pela sua vontade, mas segundo as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Pergunta Kardec: ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter o privilégio da instantaneidade? Evidentemente não. Seria necessário fazer-se da divindade bem mesquinha a ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas que ela estabeleceu para regerem os mundos. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. A ciência, longe de apocar a obra divina, nos mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus. Pela mesma razão de ela se haver efetuado sem a derrogação das leis da natureza. Isso lemos no livro Os Espíritos, questão 59. A etnia adâmica era uma nova etnia que surgia na Terra, proveniente das migrações espirituais. Sua missão era auxiliar o desenvolvimento do planeta, ajudar os seus habitantes primitivos a se elevarem espiritualmente e tecnologicamente. Não surgia milagrosamente, mas de forma natural, por descendência biológica de outras etnias, estas mais aperfeiçoadas. Entretanto, como é necessário preservar a condição evolutiva desta etnia, a fim de que ela não se perdesse na animalidade terrena, a Bíblia usou o mito da criação direta de Adão e Eva por Deus. Isso lemos no livro de Herculano Pires, Visão Espírita da Bíblia, capítulo 24. Kardec não foi só um bom codificador ou um bom organizador. Ele foi muito mais. Em sua obra, A Gênese, ele foi um sério e dedicado exegeta, intérprete da lei. Analisou os textos do Gênesis bíblico de 1 a 11, versículo a versículo, quase termo a termo, indo buscar por vezes seu sentido etimológico, a história da palavra, para resgatar tanto a história real quanto o sentido filosófico por trás da alegoria. Hoje veremos como o povoamento da Terra cedeu na perspectiva espírita. Explica Kardec que, se nos apegarmos à letra do Gênesis,
Eis as consequências que chegaremos. Adão e Eva estavam sós no mundo, depois de expulsos do paraíso terrestre. Só posteriormente tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Ora, tendo-se Caim retirado para outra região depois de haver assassinado o irmão, não tornou a ver seus pais, que de novo ficaram isolados. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, foi que Adão teve um terceiro filho, que chamou Sete. Depois de cujo nascimento ele ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 800 anos, e teve mais filhos e filhas. Quando Caim foi estabelecer a leste do Éden, segundo o relato bíblico literal, somente havia na terra 3 pessoas encarnadas: seu pai, Adão, sua mãe Eva, e ele, sozinho, pois Abel estava morto. Entretanto, estranhamente, Caim teve uma mulher e um filho. Kardec se pergunta: que mulher podia ser essa? E onde pudera ele desposá-la? Ora, afirma o mestre lionês Kardec que sua tradução do texto hebreu diz: Caim estava construindo uma cidade, uma ação presente, e não ele construiu, o que indica passado. Mas uma cidade pressupõe a existência de habitantes, visto não ser de se presumir que Caim fizesse toda uma cidade somente para 3 pessoas, para si, sua mulher e seu filho. Nem que pudesse edificar toda ela sozinho, com estradas, pontes, cadeia, palácio do governo, templo, etc. Dessa própria narrativa, portanto, se tem de inferir que a região oriental do Éden, pertencente a Nod, já era povoada. Ora, não podia sê-los pelos descendentes de Adão, que agora só se reduziam a Caim. Isso podemos constatar na Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 12 e versículo 25. Os espíritos contaram a Kardec que a espécie humana não começou por um único casal, e nem que o casal Adão e Eva foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra, mas foi um dos casais que sobreviveram em certa região há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. A um dos grandes cataclismos, esse constituiu tronco de uma das muitas etnias humanas. Kardec refuta a interpretação textual com a argumentação que as limitações físicas e culturais se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos apenas. Como poderia sucedido se o homem não tivesse na Terra senão a partir daquela época indicada para a existência de Adão? Portanto, com mais razão, nós espíritas consideramos essa narrativa um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Isso podemos ler nas questões 50 e 51 de O Livro dos Espíritos. O texto de Gênesis, bem analisado, comprova a criação e a presença contemporânea de muitos outros habitantes além do casal edêmico. Como Caim poderia ser fugitivo e ser morto por alguém, quem poderia ele temer que o matasse e que a utilidade teria o sinal que Deus lhe pôs para preservá-lo de ser morto, uma vez que ele a ninguém iria encontrar? Ora, se havia na terra outras pessoas afora da família de Adão, é que essas pessoas aí estavam antes de Caim. Donde se deduz essa consequência? Tirado do texto mesmo da Gênesis. Adão não é nem o primeiro e nem o único pai do gênero humano.
Três boas conclusões podemos tirar disso. Apoiada, na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de alguma dessas teorias. 2. A tese defendida pelos espíritos confirma-se pela opinião de muitos cientistas e achados arqueológicos atuais. 3. Exames sérios mostram que essas contradições bíblicas são mais aparentes do que reais e decorrem da interpretação literal e sem atentar para o sentido alegórico. O que fica demonstrado falho é este método hermenêutico, que toma ao pé da letra as expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Pergunta Kardec: dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que alguns se equivocam ao interpretá-la. A ciência, longe de apocar a obra divina ou debochar do texto sagrado, nos mostra sobre aspecto mais grandioso e mais concorde com as noções que temos do poder dos Espíritos e da majestade de Deus. Pela mesma razão dela se haver efetuado sem a derrogação das leis da natureza, como já falamos acima na questão 59. Adão não foi o primeiro homem, e os diferentes momentos da criação se perdem na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis, forçoso será aceitar este fato. Como entender que um único homem e uma mulher, clonada de sua própria costela, pudesse ter filhos e descendentes consanguíneos, saudáveis e resistentes às mudanças ambientais? Como houvera podido povoar todos os imensos espaços então conhecidos da Terra, transposto oceanos, atravessado galerias, em detrimento de outros não o foram, mas principalmente que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas. Isso descreve Kardec nas suas considerações na questão 59 do Livro dos Espíritos. A diversidade das etnias corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes podem, é certo, produzir modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas naturais, e o exame fisiológico demonstra haver, entre certas etnias, diferenças constitucionais e genéticas mais profundas do que aquela que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das etnias dá origem a outros tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que tenha havido cruzamento de etnias, preciso era que houvesse etnias distintas. Tampouco admissível é semelhante metamorfose, quanto à hipótese de uma origem comum, um ancestral comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe, a partir da Arca de Noé. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende que ela começou. Que diversas são as origens que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada. Que o dilúvio de Noé foi tão somente uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico do mundo conhecido, que era muito reduzido e atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara
nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver o quanto é prudente não lançar levianamente a pecha de falsas doutrinas de que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir o que as combatem. As ideias religiosas, longe, então, de se perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando de par com a ciência. Agora, aprofundando o texto um pouco mais. Diferente do que o criacionismo baseado no calendário judaico afirma ser o ano de 2022 correspondente ao ano 5783 da Terra. A idade do nosso planeta, Terra, é de cerca de 4,54 bilhões de anos, ou seja, 4,5 vezes 10 à nona potência, 9 zeros. E até um ano atrás, antes de se questionar a primogenitura do Big Bang, o universo e logo depois nossa galáxia se formaram há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Segundo a Wikipédia, a Enciclopédia Livre, o Homo sapiens surgiu há cerca de 300 mil anos na África, quando evoluiu do Homo heidelbergensis, emigrou para fora do continente africano, substituindo gradualmente as populações locais humanos arcaicos. Durante a maior parte da história, todos os humanos foram caçadores, coletores e nômades. A Revolução Neolítica, que começou no sudoeste da Ásia há cerca de 13 mil anos, que nós, espíritas, acreditamos ter sido motivada pela transmigração planetária dos exilados de Capela, trouxe o surgimento da agricultura, pecuária e da construção de cidades. Para muitas interpretações literais da Bíblia, Deus criou o mundo, plantas, animais e o ser humano em 6 dias de 24 horas e descansou no 7º dia. Para Kardec, cada dia não literal pode ser a representação simbólica de períodos de tempo de milhões ou bilhões de anos. Um pouco diferente do Espiritismo, que acredita na criação de vários ancestrais comuns, a teoria científica atual acredita que as migrações do Homo sapiens ocorreram na África Oriental entre 190 mil e 160 mil anos, saindo da África através da Eurásia, sem dúvida, usando algumas das rotas disponíveis. E também é provável que o Homo sapiens depois se espalhou para o leste do Mediterrâneo em torno de 100 mil anos a 60 mil anos, e pode ter chegado à China atual a 80 mil anos, e daí para a Austrália, e posteriormente chegou às Américas através da Beríngia, ponte terrestre de Bering. E quanto ao Brasil? Marcos Pivetta, na revista de pesquisa da FAPESP, nos traz a teoria da pesquisadora Niede Guidon, que criou o Museu do Homem Americano no Piauí, que propõe ser o Homo sapiens ter vindo da África por via oceânica, atravessando o Atlântico, após o continente africano ter passado por uma seca muito grande, que quase dizimou integralmente nossa espécie, diz a pesquisadora. Foi aí que eles, os Homo sapiens, começaram a migrar na busca de alimento por mar, empurrados por tempestades, parando de ilha em ilha, numa época em que a África e a América estavam mais próximas. Os primeiros humanos se espalharam pelo globo. Comunidades humanas chegaram à região das Américas há cerca de 100 mil anos
atrás. Para Nied Guidon, paleontólogos que trabalham no Acre, no Brasil, descobriram macacos que passaram da África para o Brasil há 20 milhões de anos. Disse Nied Guidon: se os macacos passaram, será que o Homo sapiens não foi capaz de passar? Pergunta ela. Recentemente, em 1991, foi encontrada uma múmia masculina bem conservada, com cerca de 5.300 anos, chamada de Otis, ou múmia do Similaun, devido ao local nos Alpes Orientais, na fronteira entre a Áustria e a Itália, onde foi encontrada. Segundo a Wikipédia, Otis rivaliza com a múmia egípcia Ginger no título de mais velha múmia humana conhecida, e oferece uma visão sem precedentes da vida e hábitos humanos na Idade do Cobre. Otis, ao morrer, tinha entre 30 e 45 anos e aproximadamente 1,65 m de altura, sendo a causa-morte uma lesão sofrida numa artéria próxima do ombro, provocada por uma ponta de flecha, que ainda permanece até hoje cravada nas suas costas. Detinha vestimentas e sapatos com 3 camadas de roupas, feita a partir de peles de caprinos, de veado, de urso pardo e couro de vaca, além de fibras vegetais. Outros artefatos encontrados junto a Otis foi um machado de lama de cobre com cabo de teixo e uma faca de sílex com cabo de freixo, uma aljava cheia de flechas e um arco longo de teixo inacabado, que era mais comprido do que o próprio Otis. Quanto à múmia de Ginger, ou o Homem de Gebelin, é uma múmia que foi encontrada no Egito em 1896, cuja idade calculada é de que tenha vivido há 5.500 anos. Estudos realizados em 2012 por médicos forenses indicam que a múmia é de um homem que morreu entre 18 e 24 anos, de físico musculoso. Sua morte foi em decorrência de uma facada nas costas, sem luta por parte da vítima, o que indica um golpe de surpresa. Seu ombro e as costelas estão bastante danificadas devido ao forte golpe sofrido por uma lâmina de sílex ou de cobre. Essas múmias são do tempo estimado pelos espíritos para o surgimento da etnia adâmica. Ambos parecem ter testemunhado a violência dos capelinos, que não livrou o pastor Otis nem nos longínquos e frios Alpes, e nem o pobre ruivo Ginger, enterrado em cova rasa junto a mais 5 outros corpos. E por hoje é só. Ficamos por aqui. No próximo encontro, vamos tratar um pouco mais sobre a origem da divisão social do trabalho. Continuaremos, então, em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.